É o que? Boa noite com muita alegria. Olha o outro tá de Aí, máscara. outro usa máscara até na aula. Até dentro de casa, o outro tá de máscara, dentro de casa. Deve estar com Pra que essa máscara em casa, gente? Boa noite. Boa noite. Gente, eu vou começar, e aí quem for chegando vê depois a gravação, tá? Que senão a gente perde tempo aí, tá? O que acontece? A gente já introduzimos bastante coisa aí, né? Essa é uma aula de introdução bíblica, né? Então, a gente está dando a introdução ao processo de formação da Bíblia, priorizamos aí nesse período a questão do Antigo Testamento. Eu hoje vou dar mais uma palhinha aí sobre o profetismo, né? Eu disse que ia investir um pouco mais, mas a gente vai falar mais sobre isso quando estiver estudando o Antigo Testamento. E, se der tempo, eu inicio hoje o processo de formação do Novo Testamento, né? Então, esse seria aí o período a partir do GQ1 até o GQ2, né? Até lembrando, né, o pessoal aí que já tem as atividades do GQ1 já pode ir mandando para mim, ou manda por e-mail, ou manda pelo WhatsApp mesmo, tá? Não tem problema não precisa de capa, tá? Não precisa dessa formatação toda não, só coloca o seu nome para saber quem foi que mandou, né? Que aí também fica demais, não dá para adivinhar. Mas pode já ir mandando. E aí hoje a gente já começa, né, a introduzir um pouco o processo de formação do Novo Testamento. Algumas coisas são comuns, né? Por exemplo, o conceito de inspiração é a mesma coisa que a gente estudou, né? Aquelas formas de se analisar o texto, né? Tradicional, a fundamentalista, dogmática, né? A histórico-crítica, a política social, tudo isso também influencia no novo, né? A mesma coisa do que o antigo. A gente também tem os gêneros literários, né? Tanto no novo como no antigo. É claro que a gama de livros do antigo é muito maior, né? Então a influência literária e a diversidade literária é muito maior. Mas no novo a gente também tem. A gente tem, por exemplo, no novo, os evangelhos. O evangelho ele é um gênero literário específico, né? A gente vai trabalhar isso. A gente trabalha isso tanto nessa matéria como em Novo Testamento 1, né? E os evangelhos eles não são uma biografia de Jesus. Eles são um relato sobre o ministério de Jesus, e cada um de uma maneira. Então, as cartas são um gênero literário, né? A gente tem as parábolas, a gente tem o Apocalipse, né? Que é um gênero literário específico ligado à apocalíptica judaica. E tem carta e epístola, que é de acordo com o Kimmel, né? Que é um autor do Novo Testamento. Ele separa esses gêneros literários. Então, essa diversidade literária a gente encontra tanto no Antigo como no Novo. E as questões de inspiração também. Agora, Ricardo, eu leio o Antigo Testamento de maneira fundamentalista e o Novo Testamento eu vou ler de forma histórico-crítica. Isso não existe. Ou você lê toda a Bíblia de forma histórico-crítica ou você lê toda a Bíblia de forma fundamentalista. Então, o método que você escolher para ler o Antigo é o método que você vai ter que ler o Novo. Por quê? Porque senão é incoerente, né? Porque senão você está misturando as bolas e a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Então, hoje eu queria terminar, né, um pouco a questão do profetismo e aí tentar iniciar o processo de formação do Novo Testamento, que também é bem interessante e eu acho que vai ajudar a gente a compreender um pouco mais o texto. Lembrando que a ideia de entender o processo de formação da Bíblia é para que você, quando for fazer sua leitura devocional, o seu estudo, a sua pregação, você entenda, né, que esse livro ele tem esses livros, né, eles têm as suas características que precisam ser respeitadas. E quando você não respeita essas características, isso pode te dar problema no trabalho de interpretação, tá certo? Então, eu vou botar aqui uma imagem que está na nossa apostila,
que é sobre a divisão dos livros aí do Antigo Testamento. Eu acho que tá dando aí para todo mundo ver aí. Livros do Antigo Testamento, vocês estão vendo aí? Faz assim. Para mim ainda não entrou, não. Ainda não, tá? Agora sim. Agora sim. Entrou. Então, dessa divisão aí, é uma divisão clássica aí, né, sobre o processo de formação do Antigo Testamento. Eu queria usar com vocês essa parte que fala dos profetas. Porque quando a gente fala de livros, né, proféticos do Antigo Testamento, a gente tem duas grandes categorias. São os profetas maiores e os profetas menores. Lembrando que nas minhas aulas, sempre que eu falar sobre profecia, tem a ver com aquele tripé: apelo à justiça social, denúncia do erro e proclamação dos desígnios de Deus. Então, profecia, nas nossas aulas, nunca vai significar adivinhação do futuro. Ah, Ricardo, mas eu fui na igreja e a irmã de Coque, né, falou toda a minha vida, disse que ia acontecer e aconteceu, né? A irmã de Coque, né, as irmãs que têm o cabelo grande, aí vai faz aquele coque, né? Aí o pastor Jacinto Manto, né, aquele cara que faz piada, fala que o coque é antena para Deus, né? Que a irmã que tem o coque fala melhor com Deus, aí sabe da sua vida, né? Aí você tem que se esconder, que ela vai falar tudo aí. Quando eu falo de profecia, eu não estou falando sobre isso. Ah, mas Ricardo, mas aconteceu. Aconteceu, é um fenômeno, eu não tenho como avaliar isso. Quem sou eu para dizer se isso é de Deus ou não? Não é esse o meu papel, e eu nunca vou tentar, né, dizer para você se isso é de Deus ou não, e isso é inexplicável. Deus faz o que ele quer, da maneira que ele quer, como ele quer, ele usa quem quer, ele faz o que ele quer, ele é Deus, né? Mas, quando nós estamos estudando texto bíblico, profecia não tem nada a ver com esse fenômeno. Ah, Ricardo, mas no livro do profeta tal, ele falou que ia acontecer isso, e o povo invadiu, e aconteceu, e não sei o quê. Existem episódios, tanto no Antigo como no Novo, em que Deus fala uma coisa e isso acontece depois, né? Deus usa uma pessoa e isso acontece depois. Isso também é um fenômeno que não cabe explicação, não tem como explicar, não dá, é um fenômeno e tal. O que eu preciso que você entenda é a categorização dos livros. Não é meu papel nas minhas matérias te explicar o fenômeno, porque milagre não se explica, o milagre simplesmente existe, né? Quando eu consigo explicar o milagre, ele não é milagre. Ele deixa de ser uma coisa sobrenatural. Então, tem coisas que dá para explicar, tem coisas que não dá para explicar. Então, não adianta você me perguntar: ah, Ricardo, e o rei que ia morrer, aí Deus falou que não ia morrer, e aí ele não morreu. Tem várias explicações para isso, certo? Não quer dizer que isso é profecia, não é de Deus ou não é de Deus. Isso é outra análise, né? Na matéria de fenomenologia da religião, você vai analisar esses fenômenos e tentar encontrar explicação para isso. No nosso estudo dos livros, eu preciso entender que a linguagem profética tem uma característica específica, que a literatura profética tem uma característica específica, que é apelo à justiça social, denúncia do erro e proclamação da vontade de Deus. Então, sempre que falarmos sobre mensagem profética, ação profética, tem a ver com esse tripé aí que a gente está comentando agora, tá certo? O fenômeno da revelação é outra coisa que não tem como explicar, né? Então, não dá para dizer. Né, o fenômeno do que aconteceu no futuro, o que falou no passado, é outra coisa que não dá para explicar. Agora, eu posso te falar, por exemplo, do livro de Oséias. O livro de Oséias vai dizer que ele casou com a prostituta, que Deus mandou ele casar com a prostituta. Em hebraico, o termo, em algumas Bíblias, não está nem prostituta, está mulher de adultério, ou com a mulher adúltera. E aí, no processo de formação desse livro, a gente vai estudar isso em Antigo Testamento, você consegue analisar a forma como é feito, né? A gente já falou, né? Há uma distância entre o fato e o texto. O texto está aqui na frente, o fato está lá atrás.
Então, quem escreveu o texto aqui, ele está olhando para o fato lá atrás. Então, quem escreveu o texto de Oséias, ele entende que Deus é que mandou Oséias casar com a mulher que ia adulterar. Então, na cabeça do autor de Oséias, Deus já sabia que a mulher de Oséias ia adulterar, ia trair ele, ia ter filhos desse adultério. E aí a vida de Oséias é usado como exemplo para falar sobre a maneira como Deus perdoa. Que assim como a mulher de Oséias o traiu e teve filhos, Deus também perdoa Israel por Israel ter traído Deus, né, e ter gerado frutos, mas Deus ainda assim perdoa Israel. Então essa vida de Oséias é usada aí como exemplo, né? Isso é a explicação por que o texto vai falar dessa maneira. E geralmente os livros proféticos eles são escritos depois que os fatos aconteceram. Então dá a impressão de que o profeta ou o escritor sabia do futuro, o que necessariamente não é verdade, tá certo? Não quero excluir o fato de que Deus não usa pessoas para falar do futuro. Mas quando analisamos esses livros, esse é um ponto que tem que deixar bem claro. Todo o texto foi escrito depois dos fatos. Então, a maneira de que cada escritor entende é que Deus já sabia que isso ia acontecer, então ele coloca aquele evento que ele está vendo no passado como se fosse algo sendo realizado no futuro, a partir da perspectiva dos atores e dos sujeitos envolvidos ali na ação. Tá certo? Você pode concordar ou não, mas é uma explicação que é possível aí para esses eventos. Vamos lá. Pensando, então, nesses livros, nós temos duas grandes categorias: profetas maiores e profetas menores. Por que são chamados assim? São chamados assim... Calma aí. São chamados assim por causa do tamanho dos livros. Ponto. Só por causa disso. Então, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel são livros considerados grandes para quem criou essas categorias, então são os profetas maiores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São livros considerados pequenos e, por isso, são profetas menores. Por exemplo, Elias. Elias é considerado um profeta maior ou menor? Nenhum dos dois. Elias não escreveu nada, não tem nada atribuído a Elias, então ele não entra nessa categorização de profetas maiores e menores. Tá certo? Cada um desses profetas, né, eles surgiram em períodos da monarquia. Uma coisa interessante é que o profetismo ele não surge na monarquia, certo? Mas, no período da monarquia, você tinha os profetas do palácio e os profetas independentes. Então, a figura do profeta ela era uma figura já muito presente na história de Israel. Só que quando vem a monarquia, né, saindo ali do período dos juízes, você começa a ter os reis começaram a vacilar. E Deus vai usar, na linguagem bíblica, os profetas para puxar a orelha, né, da monarquia. Geralmente, esses profetas não eram ligados ao palácio. Os profetas do palácio, geralmente, nesses livros proféticos, são chamados de falsos profetas. Por quê? Porque esses profetas só falavam aquilo que agradava ao rei. Não quer dizer que esses homens, ou mulheres, né, poderiam ser também, não tinham o dom da profecia, não eram usados por Deus. Eles tinham o dom da profecia, foram usados por Deus, mas eles escolhiam falar apenas aquilo que ia agradar ao rei. Então, a categoria de profetas do palácio é aquele tipo de pessoa que, mesmo tendo o dom da profecia, escolhia falar apenas aquilo que era vantajoso para ele. Pensa bem, isso ainda acontece hoje. Uma coisa, para a gente poder se fazer uma boa separação, a gente estuda esse Novo Testamento, é sobre os dons.
ainda hoje existem os dons, eu pelo menos acredito em todos eles, acho que são possíveis, né? E a gente tem o dom de profecia. O que é o dom de profecia? É aquela pessoa que prega, que anuncia, que denuncia o erro, que faz apelo à justiça social e que proclama a mensagem de Deus. Então, o seu pastor, quando está lá pregando, né, quando está lá anunciando a mensagem do reino, né, denunciando o erro, o pecado, proclamando a vontade de Deus e apelando à justiça social, ele está tendo ali uma mensagem profética. Então, geralmente hoje, né, é muito associado, podemos associar o dom de profecia aos pregadores, né? E não aquelas pessoas que falam do futuro. Isso aí é outra coisa, é outro fenômeno que nada tem a ver com profecia, como já falamos. Só que existem, por exemplo, pregadores que escolhem o que pregar, que não pregam toda a mensagem. Existem pregadores que pregam e anunciam apenas aquilo que agrada à multidão, apenas aquilo que agrada às pessoas. Não denunciam o erro, não proclamam toda a verdade de Deus, não fazem apelo à justiça social. Então, esses pregadores têm o dom, né, da profecia, têm o dom da palavra, mas escolhem fazer isso de maneira que lhes dê vantagem, né? Que lhe caia bem, né? Que possa falar bem aí para as pessoas e aí ter um público maior. Então, é muito comparado a esses profetas do palácio, certo? Que são aquelas pessoas que usam o dom que Deus deu para poder tirar alguma vantagem, né? Para poder, aí, de alguma forma, ficar bem com os poderosos ou com a multidão e aí por diante. Então, essa categoria de profeta do palácio geralmente é conhecido como falso profeta, né? Os falsos mestres e aí por diante. Isso é muito comum na época da monarquia de Israel. Depois, né, quando esse período passa, né, a gente perde, né, essa categoria de profeta independente, profeta do palácio, mas o profetismo, o movimento profético, ele continua. Como já falamos, o movimento profético ele continua através desse tripé de apelo à justiça social, denúncia do erro e proclamação dos desígnios de Deus. João Batista faz isso, Jesus continua isso, né? E entendo eu que com o dom de profecia isso também continua até hoje, aqueles que realmente realizam aí a pregação do evangelho, respeitando esse tripé aí. Então, eu queria finalizar essa parte do profetismo falando, né, sobre essas diferenças e apresentando essas categorias. Então, todo profeta está incluído entre maior e menor? Não, né? Só os livros aí. Então, aqueles profetas que não escreveram nada, eles não estão dentro aí de profetas maiores e menores. E qual a razão desse nome? É só o tamanho do livro mesmo, não é nada demais em relação a isso. Em relação ao que eu falei agora, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Quer algum esclarecimento aí? Tranquilo, podemos continuar? Ô, Ricardo, Sim. então, essas manifestações de adivinhação, de língua, são fenômenos. Sim, são fenômenos. Até a irmã falou de língua, por exemplo. Língua não tem nada a ver com profecia, é outro dom, né? Até Paulo, em Corinto, ele vai orientar que a profecia é maior do que a língua. Por quê? Por causa dessa categorização que eu estou falando. Porque quando alguém está profetizando, ele está proclamando a vontade de Deus, ele está denunciando o erro, ele está apelando à justiça social. E o falar em línguas edifica aquele que fala, e se não tiver quem traduz, ele tem que ficar quieto. Então, por isso que Paulo até vai sistematizar isso, inclusive no culto, em Corinto, né? Por exemplo. Mas é um fenômeno. Agora, uma coisa interessante é que o fenômeno de língua estranha, ele não existe apenas no cristianismo. Se alguém aqui parece que já foi do candomblé, né, ou conhece alguém do candomblé, no candomblé as pessoas também falam em línguas estranhas, né, a língua das entidades. Outras religiões também usam línguas das entidades, línguas estranhas.
aquilo que os cristãos pentecostais e alguns neopentecostais chamam de língua dos anjos, para outras religiões é língua das entidades. Então, esse fenômeno, né, de uma língua diferente no ritual religioso é característico de várias religiões, tá certo? Até deixando claro que o texto do Novo Testamento não usa o termo língua estranha, usa apenas o termo glossa, que é língua, idioma, né, e aí por diante. Professor, Sim? esse tripé de justiça social, denúncia do erro, proclamação da vontade de Deus, no sentido bíblico, né? Justiça no sentido da justiça proclamada por Jesus, é isso? Denúncia do pecado, Sim, seria assim, denúncia do erro, denúncia do pecado, denúncia da maldade, da injustiça. Ah, tá. Seria nessa perspectiva. É porque eu estava viajando aqui. Por exemplo, pensa o seguinte... Eu não consigo buscar. Fica quieta, Síria. A Síria que está se metendo na aula. Pensa no seguinte, denúncia. Um pastor está lá na igreja dele, né? E tem um cara que é agiota. E ele não fala nada sobre isso, né? Não prega sobre agiotagem, porque o agiota é o maior dízimo da igreja. O diácono, né, bate na mulher, mas o pastor não fala sobre violência da mulher na igreja, porque o diácono é o cara que tem o maior dízimo, é o cara que tem um pastor na mão e tal. Então, o pastor não faz esse tipo de denúncia, né, na igreja. Não é falar do pecado do outro, mas é falar de pecado, né? É falar que quem bate na mulher, que quem é agiota, que quem é fofoqueiro, que quem maltrata animal vai para o inferno. Isso é denúncia, né? A ideia seria essa. É pensar no que Jesus faz. Todo o discurso de Jesus é uma denúncia, né? A hipocrisia religiosa da época, é uma denúncia à falsidade, né? À religiosidade extremada, à falta de amor ao próximo e aí por diante, certo? Seria isso. Entendi. E a proclamação da vontade de Deus seria, no caso da salvação? Isso, né? A justiça social ficaria em qual viés? Isso, anúncio das escrituras, né? O ensino das escrituras de maneira total, entendeu? Está tudo incluído nisso aí. E o apelo à justiça social é dizer que a gente tem que ajudar a comunidade, tem que ajudar as pessoas, entendeu? Que a igreja, né? No caso, a igreja, né? Ela não é um clubinho social, ela tem que trabalhar pela comunidade, tem que fazer alguma coisa pela comunidade. E não tem nada a ver com missões, né? Tem muita gente que acha que a igreja faz apelo à justiça social porque contribui para missões nacionais. Não tem nada a ver com isso. É dar comida para quem está com fome, dar cesta básica, né? Sei lá, montar um centro de ação social, se tiver condições, né? E aí por diante. Qualquer ação que ajude a sociedade estaria nessa perspectiva, né? Por exemplo, na época de Jesus, dar esmolas era uma ação social. Hoje, na nossa época, não é. Né? É até um mal, né? Você dar esmolas. Mas, na época de Jesus, era a maneira de você trabalhar para o bem daquele que era necessitado, porque o governo não ajudava o pobre, não tinha nenhuma iniciativa. Né? Então, Jesus vai falar sobre isso, sobre dar esmolas, né? Na época. Certo? Respondeu? Respondeu. Beleza. Então, gente, dito isso, eu vou passar para o Novo Testamento, né, em a introdução, formação do Novo Testamento. E aí a gente, com essa ideia aí sobre os livros proféticos e o profetismo, a gente termina o processo de formação do Antigo. Claro que tem muito mais coisa, né? É impossível esgotar uma matéria dessa. A gente vai estudar mais coisas em Antigo Testamento 1, 2 e 3. Tem Antigo Testamento 1, 2 e 3 e Novo Testamento 1, 2 e 3. Essa é apenas uma introdução a essas matérias, tá certo? Então, vamos lá. O que acontece? O que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é um conjunto de 27 livros que representam a construção cristã. O Antigo Testamento é a construção judaica. O Antigo Testamento não foi escrito para você. O Antigo Testamento foi escrito para os judeus.
a não ser que você seja judeu ou judia, né? Aí eu não sei quem é, seja aí. Mas se você não é judeu, né? O Antigo Testamento não foi escrito para você. O que foi escrito para você? O Novo Testamento. Mesmo assim, numa cultura muito diferente. Nós vimos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? E o Novo Testamento ele é escrito em grego e algumas partes em aramaico também, pequenas partes. O Antigo Testamento também tem pequenas coisinhas lá em aramaico. Mas a língua predominante do Novo Testamento é o grego koiné. A língua predominante do Antigo Testamento é o hebraico. O grego koiné difere do grego clássico. O grego koiné é o grego falado nos primeiros séculos da era cristã. Jesus não falava grego, Jesus falava aramaico. Então, na época de Jesus, falava-se aramaico. Os primeiros textos do Novo Testamento foram escritos a partir de 50 depois de Cristo. Nesse período, o grego koiné, o que é o grego koiné? É o grego comum. Koiné significa comum. Era a língua comum, falada por todos, né? Que eram dominados pelo Império Romano. O Império Romano falava latim, mas a cultura helenística ela dominou o próprio Império Romano. Então, o Império Romano adotou o grego, né, como língua oficial, quase. Então, documentos eram escritos em grego, né? Impostos, tratados, muita coisa ali era feita em grego. E o mundo romano, né, o mundo dominado pelo Império Romano, usou o grego para se comunicar. Por isso é chamado de grego koiné, tá certo? É como se nós falássemos do inglês hoje, né? Eu não gosto da cultura norte-americana, né? Para mim é o grande Satã, né? Os Estados Unidos, né? Essa cultura neoliberal, capitalista, satânica, demoníaca, né? Mas o inglês é a língua comum hoje. Qualquer país que você vá, você souber o mínimo de inglês, você consegue se comunicar ali de maneira, né, saudável e tal. Ou seja, seria a língua comum, né? É mais ou menos isso que o grego koiné é no período de escrita do Novo Testamento. A gente precisa diferenciar uma coisa. O período de vida de Jesus, botar aí entre 0 a 33, Jesus está falando em aramaico. Os apóstolos falavam em aramaico. O público de Jesus falava em aramaico. Mas quando começa a se escrever sobre a vida, sobre o ministério de Jesus, começa a se escrever em grego. Só essa distância, gente, já é um grande pulo, já é um grande abismo, porque é uma transposição dos ditos em aramaico para a língua grega. Então, muito disso, né, já influencia a forma de leitura, a forma de entendimento daquilo que Jesus disse para aquilo que o texto está dizendo. Então, aquela coisa que eu falei lá no Antigo Testamento, né, a distância entre o fato e o texto também existe no Novo Testamento, tá certo? E a gente precisa ter isso muito claro. Então, se Jesus viveu entre 0 e 33, né, da nossa era, e o primeiro texto sobre Jesus foi escrito aproximadamente em 57, que é o Evangelho de Marcos, então a gente tem uma distância de pouco mais de 20 anos, né? 20 anos e um pouquinho aí. Então imagina, né, quanta coisa não foi acrescentada, quanta coisa não foi mudada nesses ditos sobre Jesus. Primeiro texto a ser escrito do Novo Testamento foi a carta aos Tessalonicenses. 1ª e 2ª Tessalonicenses. A maioria dos escritores entende que 1ª Tessalonicenses é o texto mais antigo do Novo Testamento. Há um escritor, que é o Químel,
Eu não estou achando aqui a introdução dele. Ele vai falar sobre a questão da carta aos Gálatas. Há uma discussão sobre quem são os destinatários da carta aos Gálatas, pois a Galácia era uma região muito grande. Então, se a carta aos Gálatas foi escrita aos Gálatas do Sul ou do Norte, isso interferiria na data. E aí estaria próximo de 50 antes da carta aos Tessalonicenses. Como há dúvidas para se definir realmente quem são os destinatários da carta aos Gálatas, a maioria dos escritores do Novo Testamento entende que 1 Tessalonicenses é o primeiro texto do Novo Testamento, tá certo? Então, a ordem que você tem do Novo Testamento, ela é uma ordem teológica, não uma ordem cronológica, tá certo? Você tem o Antigo, você tem os Evangelhos, as cartas e depois o Apocalipse, e tudo isso, deixa eu mudar aqui que eu vou botar o quadro aqui, e tudo isso seria uma ordem teológica para que você pudesse entender a arrumação do Novo Testamento. A gente vai terminar a aula aí, eu vou apagar aqui para mostrar isso melhorzinho para vocês. Então, quando eu tenho o Novo Testamento, eu não tenho uma ordem cronológica, eu tenho a ordem teológica. E isso influencia diretamente na formação do texto. Tá? Tá acabando o nosso tempo aí, tem 3 minutinhos. E eu preciso apagar isso aqui. Vamos encerrar aqui. Entra no mesmo link, que aí eu vou iniciar outra metade aí da aula aí. Tá bom? Vamos lá, mesmo link.